Agora sim, em definitivo, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você, amigo ouvinte, que faz parte do nosso canal, você que compartilhado aí com alguns de nossos irmãos está ao alcance de nossa voz. Nós somos a Igreja Presbiteriana Central de Senador Camará, Rua Antenor Ferreira, número 50, Senador Camará. Nós somos uma igreja de tradição reformada. O nosso canal no Facebook tem sido abençoado e nós temos também desejo de abençoar os nossos irmãos. Em tempos de dificuldades, em tempo dessa pandemia, esse é o canal que nós temos usado para a pregação da palavra do Senhor, para a manifestação da palavra do Senhor para todos aqueles que fazem parte deste canal e, como já disse, tem esse vídeo compartilhado aí com alguns dos nossos irmãos. É um prazer muito grande ter você junto a nós, já justificando que hoje o pastor não vai ficar acenando como de costume, mas é bom ter você junto a nós, é bom ter a sua presença neste espaço, nesse vídeo. E nosso pedido é que aos irmãos e aos nossos amigos estejamos todos orando pelo momento em que estamos vivendo, né? Pelo esse período de dificuldade que estamos atravessando, para que ao passar isto, ao podermos voltar aos nossos cultos nos templos, seja ele de qual denominação for, nós voltemos melhor, que esse tempo seja um tempo de aprendizado, para que nós, como igreja, como famílias, como servos do Senhor, possamos dar o melhor testemunho. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do coração da liderança da igreja, e nós que aqui nesta localidade, né, o Senador Camará, debaixo da graça de Deus temos vivido, e graças a Deus que temos vivido momentos muito bons. É muito agradável pertencer à família da Igreja Presbiteriana Central de Senador Camará. Para nós, para nossa família e para todos os irmãos que conhecemos, ter a felicidade de dividir esse espaço com você. Queridos, tempos de dificuldades, mas também tempos de aprendizado. Esse período, nós que não temos tanta facilidade com este formato de tecnologia, né? Não temos a possibilidade, a facilidade, eu diria, de acompanhar este conhecimento todo, mas temos conseguido aí, no meio de tanta informação, sobreviver. E nós queremos agradecer a todos quantos estão envolvidos nisto. E você que é membro da nossa igreja, amigo neste espaço, peço que você, na medida do possível, replique, compartilhe, multiplique esta mensagem que é da palavra do Senhor. Não só desta noite, não só da Igreja Presbiteriana Central de Senador Camará, não só do pastor Jonas, do presbítero Walter, mas de todos aqueles que pregam a palavra de forma legítima e leal, que seja compartilhado para que todos quantos forem alcançados por esta palavra possam ser também agraciados pelo entendimento do Evangelho. Nós viemos aqui, nós estamos de passagem neste mundo, mas a nossa passagem aqui tem um compromisso, tem uma missão. A missão de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, de contribuir para uma sociedade melhor, mesmo reconhecendo que a palavra do Senhor aponta para tempos difíceis. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus amável, mas também é um Deus justo. E é essa justiça que nós precisamos ensinar, ministrar, pregar, porque as facilidades, os tempos de alegria e felicidade, eles existem sim, eles estão aqui para serem aproveitados sim, mas há um compromisso, um compromisso nosso para com o Deus que nos alcançou, de pregarmos a palavra, a verdade, porque a própria palavra de Deus nos diz que se nós conhecermos a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecer a verdade não pode ser perdoe-me, conhecer a verdade não pode ser algo
de um entendimento humano. A verdade que vai libertar, a verdade que vai transformar o mundo é a verdade do Senhor. Que esta palavra que pregaremos nesta noite possa trazer para você este conhecimento de Deus, ou eu diria, de um encontro com este conhecimento de Deus, e que a palavra de Deus pregada aos nossos corações possa replicar no nosso dia a dia, na nossa vivência diária, o amor de Deus, o verdadeiro e puro amor de Deus. Assim sendo, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, quando estaremos lendo até o versículo 17, ou melhor, 16. Você que de posse da sua Bíblia puder abrir, puder compartilhar conosco nesse momento, será um tempo de bênção. E esperando que todos aí encontrem o texto, também oraremos, pedindo a Deus que, assim como Ele falou ao meu coração, assim como Ele tratou comigo acerca desse texto, para falar a você, você também seja iluminado, a sua mente, o seu coração seja iluminados pela palavra do Senhor para um real entendimento. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome e queremos Te agradecer por este tempo bom, esse tempo agradável. Podemos estar juntos, mesmo que de forma digital, mas ministrando a Tua palavra. Que a leitura, Senhor, da Tua palavra e a aplicação da Tua palavra nas nossas vidas redunde, traga crescimento, traga conhecimento daquilo que é a revelação do próprio Deus para nós. E que, entendendo que a Tua palavra é quem nos revela o Deus que o Senhor é, possamos viver baseados nela. Possamos ter a nossa fé, a nossa vivência diária firmada num Deus que cumpre aquilo que promete, num Deus que, através do seu amor, através da sua graça e da sua misericórdia, cumpriu a promessa que nos fez, dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para morrer a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Nós queremos Te agradecer, nós queremos Te pedir, e que nada, nenhum ruído estranho à Tua voz possa chegar aos nossos ouvidos, e que única e exclusivamente a Tua palavra fale aos nossos corações, certo do Teu cuidado, da Tua atenção, do Teu amor por nós. Oramos agradecidos em Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Queridos, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, assim nos diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavras do Senhor, que esse texto lido, ao ser explicado e aplicado, venha surtir o efeito pelo qual Deus mesmo colocou no nosso coração. Queridos, nós vivemos hoje, 26 de maio de 2020, um tempo diferente, permita-me uma palavra fora do nosso vocabulário comum, mas um tempo estranho, onde tudo o que queremos é ter liberdade para andar, liberdade para sairmos. Nós que há bem pouco tempo reclamávamos por não termos tempo para ficar com a família, não termos tempo para aproveitar e ver o crescimento dos filhos. Nessas informações que temos tido e visto ao longo desses dias, desses tempos,
Temos visto pais desempenhando tarefas que no nosso dia a dia seria quase que impossível de se fazer. Os pais viraram professores. Os pais viraram os melhores amigos, dividindo tarefas, rindo mais, participando mais. E o pastor não está aqui querendo dizer em nenhum momento que os pais não assim não os fazia. Os pais, sua maioria, participavam da vida dos filhos, da vida em família. Esposos e esposas sempre tiveram os seus momentos de alegria, de desfrutar da presença de todos. Só estou querendo anotar e dizer e separar que agora tem sido mais, agora tem sido com mais insistência, agora tem sido com mais volume. E pais e filhos, mães, têm tido esta oportunidade deste exercício diário. E este exercício diário tem trazido para nós mais conhecimento, tem trazido para nós algumas surpresas. Notamos comportamentos, vemos situações, algumas coisas que eram facilmente invisíveis aos nossos olhos, agora têm sido vistas com mais facilidade. Quem diria se nós não tivéssemos tanta alegria em fazer um vídeo, uma ligação de vídeo com a família, e quem é de família grande, quem tem família numerosa, ao fazer estas ligações, eu faço um comparativo aqui em casa, sempre quando acontecem essas ligações, tanto a minha família quanto a família de minha esposa são famílias grandes. E quando você não está na videoconferência, você não está no meio da ligação, parece que tem do outro lado, quando você observa alguém ligando, um bando de maritacas. É uma festa, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, todo mundo quer dizer da alegria de poder estar visualizando os outros, porque esse tempo tem feito isso conosco. Mas nesse tempo chamado hoje, que o pastor tentou delinear, desenhar aqui em breves palavras, onde nós estamos aprendendo muito, também há uma outra aproximação que tem sido feita com mais frequência e glorificamos a Deus por isto. Nesse tempo, temos orado mais, temos lido mais, não só a palavra, não só a Bíblia, mas também livros, textos, mensagens que recebemos até muitas das vezes via WhatsApp, via vídeo, via redes sociais. Temos esta oportunidade. E com isso nós temos aprendido algumas coisas. Dito isto, nesta introdução um pouco alongada, os pregadores sabem que o que nos foi ensinado, a introdução é algo para chamar a sua atenção, e eu falei do seu dia a dia, eu falei do que é a sua vida, do que é a minha vida, para chamar a sua atenção para algumas situações. O texto está aqui a nos ensinar. Jesus Cristo, ele está vivendo um tempo aqui interessante. Jesus Cristo vem numa batida de ensinamentos e ensinamentos profundos. Nós já usamos um texto anterior a este, numa outra mensagem, quando falava da multiplicação de pães e peixes. Jesus aqui agora está conversando diretamente com os seus discípulos, e é uma aula particular, né? E em tempos de ensinamentos, Jesus está inquirindo, Jesus está procurando saber dos seus discípulos algumas coisas que eles têm ouvido. E o que eles têm ouvido precisa retratar, ou precisa pelo menos acompanhar aquilo que eles têm aprendido do Mestre. Porque na prática, de fato e de verdade, se não houver um aprendizado, a lição não vai ter tido o seu valor. Não vai adiantar ter ido à aula se na hora da prova, se na hora de
comprovar o conhecimento na hora do tete-a-tete, do dia a dia, aquela matéria dada não for respondida à altura. Jesus está andando com seus discípulos, então ele, no meio de uma viagem, o texto diz para nós, a partir do versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia. Nesse tempo nós sabemos como é que as viagens eram feitas, como as caminhadas eram feitas. As caminhadas eram feitas sempre a pé, né? Não havia meios de transporte diferentes, aliás, existiam. Jesus usou várias vezes os barcos para entrar em Jerusalém, ele usou o jumentinho, mas, grosso modo, a maioria dos tempos, Jesus está andando a pé. Então, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele para, ele questiona, ele pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A resposta que ele tem é de alguém que está ouvindo a multidão. Os seus discípulos sabem o que estão dizendo acerca de Jesus. Então eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Até aí, então, nada diferente do que pudesse se esperar do povo, porque eles tinham conhecimento dos profetas, de tudo que eles fizeram, das obras de Deus operadas na vida desses homens, João Batista e os profetas citados, eles sabiam, mas Jesus afunila a pergunta, Jesus direciona a pergunta. A partir do versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí nós paramos aqui, o texto vai seguir, a perícope vai seguir, mas nós vamos ficar só até aqui, porque nós falaremos nesta noite, nesses breves momentos, o que eu e você temos dito para o mundo, para aqueles que estão lá fora, na caminhada do dia a dia. E aí eu vou voltar lá na nossa família, nas videoconferências, nas ligações por vídeo, eu vou voltar no costume dentro da sua casa, eu vou falar de uma forma geral de tudo que você é em tempos de pandemia. E aí, para este momento que estamos juntos, eu te chamo a atenção para colocar um tema nessa mensagem. Quem é Jesus? Ou melhor, quem nós temos dito quem é Jesus? Para onde temos apontado quando somos questionados para responder à altura de quem é aquele a quem temos seguido? Quem é aquele que tem servido para nós de norte? Quem é aquele que tem apontado para nós a direção que precisamos urgentemente, eu diria, seguir e seguir melhor? Queridos, quem é Jesus? Para o povo daquela época, nós já sabemos: Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Para os discípulos, a saber, para Pedro, que é quem responde a pergunta, o texto também responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós não andamos com o Senhor Jesus Cristo naquele tempo. Nós não vivenciamos os milagres que Jesus fez naquele tempo. Não fomos ou não somos, neste processo, aquilo que o direito chama de testemunha ocular, ou seja, não vimos. Mas recebemos da parte de Deus o privilégio de sermos chamados cristãos. O que a história nos ensina, cristão é o pequeno Cristo, o imitador de Cristo, aquele que olha e segue os exemplos. Existe até um livro, se não me falha a memória, que li há algum tempo atrás, Max Lucado escrevendo: em seus passos, o que faria Jesus? Ou seja,
Se eu e você tivéssemos a oportunidade de andarmos fisicamente com Jesus, fisicamente porque você sabe que espiritualmente você precisa seguir os passos desse Jesus. O Espírito Santo está conosco para nos ensinar a pisar as pisadas, as pegadas que Jesus deixou. Se tivéssemos tido a oportunidade de andarmos com este Jesus, de que forma nós responderíamos? Não a ele, não a resposta do Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas a multidão. A multidão que sempre cercava Jesus e que nos tempos chamados hoje está carente. Eu diria, o mundo está de joelhos diante de tão grave situação. É com dificuldade que nós analisamos os dias de hoje. Não houve, a nossa geração não vivenciou um momento tão difícil. E olha que a gente já encarou coisa complicada, né? E olha que a gente já viu situações difíceis. Eu tenho 50 anos de idade. Aliás, está perto de fazer 51, né? Passou rápido, né? Eu lembro daquilo que se chamava de Guerra Fria. Um tempo onde duas grandes nações, e a gente não vai ficar aqui citando os detalhes, mas que nós tínhamos medo de um enfrentamento e a explosão de uma terceira guerra mundial que poderia trazer a morte, trazer dor, poderia dizimar o homem da face da terra. A corrida pelas bombas. Eu lembro, tem bastante tempo, mas eu lembro. Nós vivenciamos, historicamente falando, a nossa geração, o crescimento do assombro dos terroristas, o ataque do 11 de setembro, nós vivenciamos isto. E como eram tensos aquele dia, mas nada do que era perante o que vivemos hoje. Vivemos hoje uma dificuldade onde o inimigo é invisível. Isso tem trazido uma confusão global, uma confusão geral para a nossa cabeça. O mundo está, eu digo e disse e repito, o mundo está de joelho diante de um inimigo invisível. Mas e o amigo? E o Cristo, Filho do Deus vivo, que foi visível aos olhos dos seus discípulos, que andou fisicamente com seus discípulos, que fez milagre diante dos olhos dos seus discípulos e da multidão que o seguia. Alguém que veio, nasceu, cresceu e morreu, cumprindo a promessa do nosso Deus Criador. E a sua trajetória, a sua missão tão importante que foi no cumprimento daquilo que era a palavra de Deus, que ficou registrado para nós. Está escrito. Nós temos a história de uma forma muito inteligentemente deixada para que nós tenhamos a certeza de que nós não estamos sozinhos. O nosso amigo continua conosco. E ele nos deixou uma tarefa, e é nessa tarefa que eu quero basear a nossa fala, basear esta pequena reflexão. Quem dizeis, ou o que estão dizendo lá fora, que sou eu? Ou quem sou eu? Se fôssemos responder esta pergunta, temos duas respostas para esta pergunta. A primeira pergunta, ela continua sendo feita. O que estão dizendo sobre Jesus? O que estão falando sobre o Mestre? O que estão a falar sobre o Cristo que morreu e ressuscitou? Como estão apontando o Mestre?
Eu não vou me aprofundar na história, eu falo para um público muito, mas muito esclarecido, conhecedor do momento em que nós estamos vivendo, mas farei uma passagem muito rápida do que estão dizendo sobre Jesus. Para alguns, ele é um profeta melhorado. Para outros, ele foi um grande homem, uma grande personalidade. Para tantos outros, um mito. Para alguns dos nossos dias, ele é a tábua da salvação materialmente falando. É ele quem é o Todo-Poderoso que pode trazer o afago, as respostas que vão encher o meu coração, que vão traduzir as minhas questões em respostas para que eu tenha tranquilidade. Para muitos, Jesus Cristo é um serviçal. Difícil entender isto? Para muitos ele é alguém que obedece às nossas ordens. Para muitos ele é alguém que vai resolver aquilo que está me machucando, sarar as minhas feridas, vai resolver os meus problemas, sejam eles de que ordem for, financeiro, de saúde, emocional, o meu problema sentimental, ele vai resolver as minhas questões. Para mim, para muitos, ele é a solução que pode mudar a direção do meu dia a dia, e eu falo por conta somente do dia a dia material. Para muitos, ele também é Jesus Cristo de que Pedro está falando. E é aí que nós precisamos atentar para isso, darmos uma olhada para isso. Quem dizeis o mundo que eu sou? Uns dizem que tu és Jeremias, outros Elias, outros João Batista, outros dizem que tu és um grande profeta. Tire aí o nome do Pedro do texto. Coloque aí o seu nome no texto e responda a pergunta. Ouvindo um grande professor nos ensinando do que deve ser uma mensagem, o que deve ser uma mensagem a ser passada, aprendemos o seguinte: uma mensagem que tem um texto como base, ele precisa ser bem lido, ele precisa ser bem aplicado, ou melhor, na ordem, ele precisa ser bem explicado. Se o texto tiver uma boa leitura, se o texto tiver uma boa explicação, vai lhe faltar agora apenas uma boa aplicação para que nós entendamos que esse texto foi bem feito. Nada diferente do que um sermão bíblico. O sermão bíblico tem o melhor texto. A Bíblia é o melhor texto para que o homem possa buscar. Todas as nossas dificuldades precisam ser derramadas aos pés do Senhor, e isto nós fazemos em oração e fazemos quando lemos o texto e entendemos que é a Bíblia esta fonte. Mas com muito cuidado, com muita atenção, eu preciso dizer, não podemos apenas ler a Bíblia de forma racional ou até mesmo emocional. Precisa ser de forma completa. Nós precisamos ler a Bíblia e entender que ela é a palavra de Deus brotando do texto para as nossas vidas. Porque quando eu leio, quando você ler o texto, entender o texto, que é Deus que fala ao seu coração, você vai precisar fazer uma coisa muito importante. Você vai precisar colocar em prática aquilo que o texto te ensinou. E nós tivemos hoje um aprendizado muito importante. Vamos recapitular? Jesus para os seus discípulos, andando com os seus discípulos, ele faz uma pergunta que é desdobrada em duas. Quem dizem os homens ser o Filho, o Jesus Cristo? Quem diz o que dizem eles a meu respeito?
E eles responderam, uns dizem que é João Batista, já disse outro Elias, Jeremias. Aí ele pega a mesma pergunta e afunila. E eu preciso perguntar para você, e você? Como respondemos aos questionamentos daqueles que nos perguntam quem é Jesus para nós? Pedro diz que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós poderíamos pegar uma colinha com o Pedro e respondermos da mesma forma. Quem é Jesus? Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, mas ela pode nos dias de hoje carecer de uma explicação maior, o que nós chamaríamos de testemunho maior. Não basta proferir, não basta dizer de lábios, é preciso mostrar com a vivência, com a caminhada, no dia a dia. E esses discípulos ouviram de Jesus e foram viver as suas vidas. Eles caminham com Jesus até a sua morte. Judas não, Judas vai morrer um pouquinho antes. Mas os seus discípulos vão agora, de posse de tudo que aprenderam, pregar o Evangelho. Vão, de posse do que aprenderam, proclamar o reino. E não diferente dos dias de hoje, a igreja do primeiro século, o livro do Atos relata para nós isto, a igreja do primeiro século vive uma grande dificuldade, que é a dificuldade da perseguição. Contextualizando a nossa fala, a igreja não foi chamada para ficarmos sentados, como diz a letra da canção popular. Nós não fomos chamados para ficar sentados à beira de um caminho que não tem mais fim. Nós fomos chamados para irmos e pregar. Irmos e falar da palavra de Deus. Testemunharmos daquilo que aprendemos. Dizer ao mundo, ei mundo que está caído, ei mundo que está precisando de respostas, nós temos. E a resposta para o mundo caído é Jesus Cristo. Terminando, olha como este Jesus vai mais à frente falar sobre ele mesmo. Quando você tiver que responder a esta questão de quem é Jesus, diga que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou ninguém vai ao Pai sem passar por Jesus. Ele é o caminho da salvação. Presente é Jesus Cristo. Mesmo em tempo de pandemia, de medo, de pavor, de tudo que nós estamos vendo e sentindo, nós não somos inerentes, nós não somos afastados do que o mundo está vivendo, nós estamos dentro da situação e não podemos dizer que não temos medo, que não temos apreensão, que não temos dificuldade. Seria uma falácia, seria uma covardia de nossa parte dizermos que nós não sentimos isto, vivemos isto. Nós estamos dentro desse contexto, mas aquilo que assusta o mundo, aquilo que dificulta a caminhada, a falta de entendimento daqueles que estão carecendo da graça de Deus, nós temos a resposta. A palavra de Deus está em nossas mãos. Então, terminando, dizendo a você muito obrigado por ter nos ouvido, por estar conosco, por participar deste momento. Nós queremos deixar para você esta resposta. Você precisa dizer, você precisa mostrar ao mundo quem é Jesus, de fato e de verdade. Ore, peça a Ele todo dia que Ele se revele a você através da sua palavra. E de posse disto, por onde quer que passe, eu digo sempre lá, quando os prego do púlpito da minha igreja, indo ao sacolão, indo à faculdade, indo para a aula de jiu-jitsu, indo para a aula de muay thai, indo fazer o seu exercício, dê as respostas que o mundo precisa. Diga que Jesus é a solução.
Ele é o Filho do Deus vivo. Alguém que carimbou a nossa sorte. Alguém que escreveu a nossa história e que nos chama para uma vida diária diferente daquilo que o mundo está pensando ser o resultado. Tudo que nós vemos de respostas do mundo passa pelo crivo, passa pelo que Deus tem de resposta para o mundo. A inteligência para os médicos, cientistas e todos que estão ao redor de achar o caminho para a solução para a pandemia, foi Deus que deu. É Deus quem dá. Afirmo isso. Não há outra fonte de sabedoria maior do que o nosso Deus. Aquilo que o desesperado, o desalentado procura, Deus também é a resposta, através de seu Filho Jesus Cristo. Por isto, ele veio, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. E agora está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, para que nós tenhamos a alegria de testemunharmos da palavra de Deus e ensinarmos ao mundo quem é Jesus. Quem é Jesus? Com as tuas palavras, do teu jeito, diga quem é Jesus. As pessoas precisam ouvir isto, as pessoas precisam saber disto, porque você é portador desta mensagem. Que Deus nos ajude, sua palavra nos alimente. Espero você na quinta-feira, se você puder, às 20 horas da quinta-feira, estaremos juntos de novo para a pregação da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome e queremos te agradecer. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e para nós. Te agradecer pelo sacrifício de Jesus Cristo que nos deu o direito aos céus, religando-nos novamente com o Senhor. Ajude, Senhor, aqueles que ouviram a tua palavra, para que entendam e pratiquem. Amém. Quanto a nós, use-nos como canal da tua palavra, na propagação da tua palavra, por onde quer que venhamos passar. Possamos ouvir do Senhor, aprender do Senhor e multiplicarmos, espalharmos a tua palavra como o bom perfume de Cristo, como a tua palavra mesmo nos ensina. Certo do teu cuidado, da tua atenção, oramos agradecidos em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Queridos, é sempre assim. Termina o sermão, a gente se despede e eu encerro o vídeo. Mas hoje eu quero deixar aqui um pequeno pedido. Fazer um pequeno pedido a você. Aproveite nesse tempo de dificuldade, ligue para alguém. Fale com alguém. Eu posso dizer, como sou testemunha viva disso, esses dias eu recebi uma mensagem do WhatsApp de um colega de ministério, reverendo Ayrton, que não vejo mais, tem mais de 3 anos que eu não tenho contato com ele. E de repente, num dia de manhã, ao abrir a minha rede social, estava lá uma mensagem para mim, ele orando pela minha vida, pela vida de minha família, e como foi bom ouvir isto. Faça também. Abençoe a vida de alguém, fale com alguém, porque, de repente, existem pessoas que estão precisando de uma palavra de apoio, de carinho, de atenção, e você vai ser este canal. Que Deus os abençoe, fiquem todos com Deus e até a quinta-feira.